Abrir um pouquinho mais o campo. Você vai gravando aqui, tá? Você vai olhando. Se ficar ruim, você me avisa, tá? Não pode ficar ruim. Ficar ruim, a culpa é tua. Vamos fazer a oração do Santo Arnaldo Gênesis. Deus, verdade eterna, cremos em vós. Deus, nossa força e salvação, esperamos em vós. Deus, bondade infinita, Nós vos amamos de todo o coração. enviastes o Verbo como Salvador do mundo, Que nele sejamos todos um, infundindo-nos o Espírito do Filho, a fim de glorificarmos o vosso nome. ante a luz do Verbo e o Espírito da graça, afastem-se as trevas do pecado e a noite da incredulidade. Viva o coração de Jesus nos corações de todas as pessoas. Amém. Boa noite. Intenções. 10 meses de falecimento de Natália Aparecida Oliveira. 9 meses de falecimento de Josimar Pinto Cristóvão. 30 dias de falecimento de Terciro Berno. Em ação de graça do aniversário de Fabiana Camenque. Iniciemos com o canto. Pois foi grande para nós.
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconhecemos nossos pecados, peçamos perdão de Deus cantando. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória
Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso admirável mistério. Concedei-nos na profissão da verdadeira fé, reconhecer a glória da Trindade e adorar a unidade na sua onipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro dos Provérbios. Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me construiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbora sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e repremia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra. Eu estava a seu lado, como mestre de obras. Eu era seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor, nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé e essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nós gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância, sabendo que a tribulação gera a constância leva a uma virtude provada, a virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele nos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e os anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, queridas crianças
Caros jovens, boa noite a todos. Liturgicamente, hoje nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Neste momento, eu gostaria de trazer uma pouquíssima da história de como a igreja batalhava naquela época para defender a verdade da fé sobre a Trindade Santa, também sobre a pessoa de Jesus. Na nossa igreja, nós temos 3 símbolos da fé. O credo tem 3 modos, 3 símbolos. Primeiro, é o símbolo batismal. Esse símbolo é mais simples, uma fórmula mais antiga e pertence à liturgia batismal em modo de pergunta e respostas, como o nosso catecismo no passado, em forma de perguntas e respostas. Ela é mais simples e está ligada à tripla imersão. Proclama a renúncia a Satanás, ao mal e ao pecado, e professa a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Este símbolo nós sempre ouvimos toda vez quando temos o batismo, e anualmente nós fazemos isso na noite da Páscoa, sábado, aleluia, momento onde nós renovamos as nossas promessas batismais. 3 perguntas simples. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado. Para viver como irmãos, renunciais a tudo que causa desunião. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. E o povo responde? O povo responde? Não. A resposta pergunta é: renunciais ao pecado? A resposta liturgicamente certa é renuncio. A resposta sim não diz nada no contexto da liturgia. Vamos lembrar um detalhe pequeno para entender por que a igreja pede para não responder sim, mas renuncio. Jesus, Verbo encarnado. Jesus é a ação de Deus para a salvação de toda a humanidade. Então, na língua latina, ela descreve bem isso. Jesus, Verbo encarnado. Em todas as línguas do mundo, sempre como nós, na língua portuguesa, foi traduzido Jesus, palavra encarnada. Palavra de Deus. Mas o substantivo não mostra a ação de Deus. Por isso, nas nossas respostas, evitamos sempre de dizer sim ou não nas celebrações litúrgicas. Renunciais ao pecado, renunciais a tudo que causa desunião, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado, renuncio individual. Seguido pela profissão de fé, cresce em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
Crês em Jesus Cristo, teu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Crês no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Cada pergunta, no final, eu respondo, a resposta é creio. O verbo eu creio, eu renuncio. Tem sentido, sim, que depois que eu prometo, eu devo fazer acontecer aquilo que eu digo na frente de Deus. E quando a pessoa fala assim, depois disso esquece. Não há uma ação contínua do seu sim. O segundo símbolo se chama símbolo dos apóstolos. Surgiu de uma lenda que atribuía a autoria do conteúdo aos primeiros chamados por Jesus Cristo, os 12 apóstolos. E mais tarde, Santo Agostinho classificou como a regra da fé, breve e grande. Ele é breve por causa do número das palavras e também grande por ter a capacidade de evocar a totalidade da fé cristã. Isso nós rezamos sempre em todas as celebrações, no final da semana, nas festas, e depois quando nós rezamos o terço. Nós iniciamos a cruz depois de creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim por diante. Terceiro símbolo se chama símbolo de seno constantinopolitano. É o resultado da tentativa de sanar as múltiplas e complicadas discussões teológicas dos primeiros séculos, e no final foram resolvidas em 2 concílios. Primeiro concílio de Nicéia, ano 325, e depois o primeiro concílio de Constantinopla, ano 381. E esta fórmula nós rezamos sempre nas solenidades. Ela é mais detalhada do que a fórmula ou o símbolo dos apóstolos. Os padres da igreja, no início, tinham tantas dificuldades porque muitas pessoas, e por incrível que pareça, existem bispos e padres que ensinaram diferente. Eles achavam que seria bom explicar o mistério da encarnação, a pessoa de Jesus, o mistério da Trindade, na linguagem que as pessoas entendem mais fácil, aceitam mais fácil. Mas toda a explicação que fizeram fora, fica longe daquilo que a igreja entende e a igreja ensina, baseada na Escritura, ou seja, baseada na palavra do Senhor, naquilo que Jesus ensinou. Só para ter essa noção, eu vou colocar neste momento 6 ensinamentos héreges que fazia a igreja pensar tanto no início da sua caminhada. Primeiro é o ceticismo. Os que acreditam nisso, eles ensinaram que Jesus Cristo parecia ter corpo humano. Parecia. Então parece uma camuflagem. Jesus Cristo parecia ter um corpo humano. E depois, além disso, Jesus é a primeira criação de Deus, não era livre como Deus. Então ele simplesmente como nós, uma criação de Deus,
Só que Ele é primeiro e não é eterno como Deus. Quer dizer, se morrer, acabou. Depois, o nestorianismo. Jesus tem duas naturezas distintas, humano e divino, com uma mera união. Então, não é contra aquilo que a igreja fala de Jesus, tem natureza 100% divino, 100% humano. Agora, o nestorianismo, eles também aceitam, só que essa comunhão é muito simples, parece uma emenda, mais ou menos nesse contexto que eu quero dizer. Uma emenda, não é aquela comunhão perfeita. Depois, outro monoteísmo. Jesus tinha apenas uma natureza humana, e a natureza divina absorve a sua natureza humana. Vê como que as pessoas naquela época tentaram explicar o que é Jesus e depois o que é a Trindade Santa. Sobre Deus como trino, apareceu dois mais que dá confusão, tem vários, mas tem dois que mais dá confusão, monarquianismo. Explicaram que Deus é uma hierarquia. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Com isso, o Pai tem mais poder do que o Espírito, do que Filho e Espírito Santo. Há um grau de poder. Enquanto a igreja acredita Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma natureza divina, três pessoas distintas, sim, mas é uma natureza divina. A mesma majestade, mesma glória. Por isso nós adoramos as três pessoas com a mesma dignidade. Depois, modalismo. Essas pessoas ensinaram que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo existem sim. Só que Deus, ele diferenciando. Primeiro momento aparece como Pai, no outro momento aparece como Filho, e outra ocasião como Espírito Santo. Tipo, faça uma máscara. E isso não é. Com essas confusões, conflitos teológicos, os papas, aliás, os padres, né? Nós temos que falar, o papa também convida, mas os padres da igreja vêm discutindo tanto tempo para resolver essas questões, precisavam dos concílios. Nicéia e depois Constantinopla. Portanto, se chama ao símbolo niceno-constantinopolitano. E este símbolo tem umas detalhes que nós pensamos. Creio em um só Deus. Começou esse detalhe. No símbolo dos apóstolos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Agora, no símbolo do ensino constantinopolitano, creio em um só Deus, não é três deuses. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E não há por aí. De todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Jesus nasceu, nascido do Pai. Quer dizer, há uma concepção que ele nasceu. Deus de Deus. Luz da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado, não
não criado, consubstancial ao Pai. A sua natureza é igual como o Pai, não é menos. Por ele, todas as coisas foram feitas em nome de Jesus, ou seja, Deus cria toda a natureza em nome de Jesus. No verbo, Jesus pronuncia e tudo acontece. E para nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu. Não brotou, desceu do céu. Se encarnou, aí veio o relato sobre quem é este Jesus que nós acreditamos. Se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Não somente aquele Jesus glorioso, como muitas vezes as pessoas ficam encantadas com Jesus, mas nega a cruz, nega o sofrimento. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Então, as Escrituras já tinham falado, os profetas tinham falado sobre o Messias. Subiu aos céus, onde está à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Depois veio essa profissão sobre a terceira pessoa da divindade de Deus. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Essa questão depois também havia uma discussão até hoje em dia entre a igreja oriental e ocidental. Que nós, ocidentais, acreditamos que o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho. Então há uma correlação, uma dignidade, ou seja, a mesmo nível. Os três são diferentes, mas ninguém briga, que é mais importante. Enquanto isso, a igreja oriental, eles ensinaram que o Pai envia o Filho e o Pai envia depois o Espírito Santo. Deus Pai é o primeiro, então ele tem isso. Só que depois se volta ao passado, nós vamos cair nessa educação que o Pai é superior, o Filho e o Espírito Santo. Então o Pai envia Filho, o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Espírito Santo. E como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas: creio na igreja una santa até final, professando esta ação do Espírito Santo dentro da igreja. Então nós entendemos nesse contexto essas formulações como que a igreja combatia tantas heresias no passado. Só que a igreja é fiel à palavra do Senhor. Tantas pessoas querem tentar explicar Deus, querem tentar explicar o mistério da Santíssima Trindade, mas não há. Porque eles pensam, refletem e saem fora do contexto da palavra de Deus. E Jesus fala claramente: ele vem do Pai, volta para o Pai, envia o Espírito Consolador, defensor.
esse Espírito que vai explicar todo o mistério, todo o mistério que no momento os discípulos não estavam entendendo. O Espírito confirma aquilo que o Filho fala, e o Filho fala aquilo que escutou do Pai. Portanto, para nós, irmãos, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunidade, uma comunhão tão perfeita, três pessoas distintas, uma natureza, e mesmo com uma missão diferente de cada pessoa, mas eles se brigam. Quem é mais importante? O Pai fala que porque ele que começou, criou, então ele é mais importante. Mas depois, imagine se havia uma briga. O Filho fala, não, eu sou mais importante. O Pai, você criou, depois deixou o homem ficar pecando lá na terra, eu me desci para salvar, para resgatar. Então eu sou mais importante. E o Espírito Santo fala, vocês dois se ensinaram. Você é o Filho, você salvou. Só que, quem te santifica? Quem te acompanha? Então, isso mostra para nós a comunhão tão perfeita que nos briga entre eles, a exemplo para compreender todos os tempos, para superar as dificuldades, para superar as diferenças que entre nós. Ninguém é mais importante. Quando todos nos entendemos a espiritualidade da Trindade Santa, a gente não vai ficar criando parelinhas, não vai ficar criando confusão, não vai ficar com ódio com inveja quando alguém passa alguma coisa a mais. Porque depois disso a gente vai entender o mesmo Espírito dá os dons diferentes, talentos diferentes, segundo a capacidade da pessoa para exercer tudo isso. Nós somos iguais. Deus, na sua natureza, igual, mas três pessoas diferentes, não diferem entre eles. Então, irmãos e irmãs, vamos abrir nossos corações para que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, haja sempre na nossa vida, nos conduz no caminho certo, nos anima para continuar nossa fé. E hoje, uma comunidade que eu quero dizer, hoje não há confusão, muita confusão. É sempre mais perto que todos estão vivendo a ideologia do gênero. Como isso falar? Então, quando nós celebramos Santíssima Trindade, colocando como a igreja para no início do cristianismo, e continua lutando, sobreviveu das dificuldades, das heresias, sobreviveu dos problemas, das corrupções, dos escândalos. A palavra de Deus nos orienta. Nós precisamos voltar à nossa raiz, a palavra de Deus. Às vezes eu contrario umas pessoas que falam, mas não fala que falou assim passado. Olha, no passado os pais, as pessoas não têm errado. Vamos estudar, mas depois vamos mergulhar na história. Vamos mergulhar na palavra de Deus, para que nós possamos entender melhor a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Depois de uma reflexão, uma refrescada no nosso pensamento, vamos nos colocar em pé, vamos renovar nossa profissão de fé, rezando o símbolo de São Constantino. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,
nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo em um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. A Santíssima Trindade, fonte de união e de vida, pediamos confiantes nossas preces, dizendo: Trindade Santa, ouve a nossa prece. Para a Igreja peregrina e de esperança, esteja sempre aberta à novidade, trazida pelo Espírito da verdade, força dinâmica do amor, rezemos ao Senhor. Trindade Santa, ouve a nossa prece. Para que nossos governantes hajam com sabedoria e discernimento em suas funções e priorizem as demandas das pessoas mais fragilizadas da sociedade, rezemos ao Senhor. Trindade Santa, ouve a nossa prece. Para que em nossas famílias e comunidades sejam construídas relações ricas em humanidade que promovam o respeito recíproco e generoso entre seus membros, rezemos ao Senhor. Trindade Santa, ouve a nossa prece. Para que o amor de Deus, derramado nos corações pelo Espírito Santo, nos impulsione a ser presença solidária ao lado dos que sofrem no corpo e no espírito, rezemos ao Senhor. Trindade Santa, ouve a nossa prece. Para que neste ano dedicado à oração, intensifiquemos nossas orações pelas missões e vocações, e a graça do jubileu renove em nós a esperança, rezemos ao Senhor. Trindade Santa, ouve a nossa prece. por Cristo nosso Senhor. Santo,
receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, nosso Deus, nossos pedimos, santificai pela invocação do vosso nome esta nossa humilde oferenda, e por meio dela tornai-nos uma dádiva perene para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, benigno e justo, é nosso dever de salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com o vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória, atribuímos sem diferença ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, proclamando nossa fé em vossa verdadeira e eterna divindade, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Por isso, os louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que não cessam de proclamar todos os dias, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Pai de misericórdia, abençoe nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Conceder paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo Papa Leão XIV, o nosso Bispo Henrique, e todos os que guardam a fé católica e receberam dos apóstolos. abençoai a nossa oferenda ao Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles, nós nos oferecemos e também eles nos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os céus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas
e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o glorioso dia em que o Senhor Jesus venceu a morte e nos tornou participantes de sua vida imortal. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Aceitai, ó Pai, com bondade a oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas ofertas festeiras como sacrifícios de ritual perfeito, ao fim que se tornem para nós o corpo e o sangue e o vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, e levou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção e ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção e ação de graças, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciando, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando esta memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens e os prestes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar limpo esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes nos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença, no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O
Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederão como sinal da fé e dormem no sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei ao Senhor a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa vontade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias, Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele, não cessais de criar, santificar e vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos, por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dizestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-vos segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada,
obedecer uma palavra e ser salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Eu vou dedilhando e depois, quando ele começar a orar, eu vou ensinar para vocês começarem.
Oremos. Senhor nosso Deus, proclamando nossa fé na Trindade eterna e santa, e na sua indizível unidade, nós nos pedimos que a comunhão neste sacramento nos sirva para a salvação do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos paroquiais. Dia 19 de junho, Corpus Christi, teremos missas 8 horas da manhã em seguida da procissão, trazer 1 quilo de alimento não perecível. Dia 20 de junho, chegada na relíquia de Santo Arnaldo na missa das 19 horas. 24ª Romaria Diocesana em honra ao Sagrado Coração de Jesus, domingo, dia 29 de junho, no Santuário Nossa Senhora Aparecida, Vila São Pedro Dourados. Teremos ônibus passando em todas as comunidades às 5h30 da manhã e retornando após a missa das 10. Reserve sua vaga com a Eunice, gráfica modelo, pelo telefone 99989-3792. E na Secretaria Paroquial, valor R$40, gesto concreto, 1 quilo de alimento não perecível. 15º Acampamento Sênior Amobai acontecerá nos dias 20 a 24 de agosto. Inscrições abertas para a nova campista sênior, dia de 16 de junho a 5 de julho. Inscrições para a equipe de trabalho sênior dos dias 16 a 30 de junho. Grupo de oração todas as segundas-feiras, às 19 horas, na comunidade Sagrado Coração de Jesus. 6º Encontro Estadual das Mães que Oram pelos Filhos em Dourados, dia 21 de junho. Ônibus passando em todas as comunidades no sábado, dia 21, às 5 da manhã. Venha ser Mãe que Ora. Inscrições por Eunice na gráfica modelo. Fundamentos bíblicos do dízimo. Honre ao Senhor Deus com a tua riqueza, com as primícias de tudo o que ganhares, e teus celeiros estarão cheios de trigo, e teus lagares transbordarão de vinho novo. Prestação de contas. Receita: R$82.247,68. Despesa: R$78.317,79. Saldo: R$3.929,89. Agora teremos o sorteio do dízimo. Oi, ou filha. Marcando com a canetinha. Porque tipo, a gente foi só no fluxo, né? E agora pulou aqui. O mínimo vai ficar na Secretaria Paroquial. Terça-feira vamos marcar as pessoas. Nós queremos agradecer todas as famílias listas que devolvem fielmente seu dízimo para a nossa paróquia. Lembrando que nesta quinta-feira, neste 9 de julho, é dia de Corpus Christi. E que explicaremos para como entende que dia de Corpus Christi temos missa na quinta de manhã às 8 horas. Depois nós vamos ter a procissão como de costume, só que já eles fazem nesta 4 anos, já não fizemos mais tapete, mas as comunidades já foram responsabilizadas para preparar os altares
relíquia, as relíquias do Santo Arnaldo Jansen, o santo que fundou a congregação do Verbo Divino e também a congregação das missionárias servas do Espírito Santo, Vida Ativa e Vida Contemplativa, 3 congregações. Então, este ano a congregação vai celebrar 150 anos da sua fundação, recordando e comemorando também a 130 anos da sua presença no Brasil e 30 anos de Common Life. Então, vamos participar desta celebração da chegada da relíquia aqui na Matriz e depois, durante estes dias, durante 2 semanas, nós vamos ter as missas nas capelas. E quando tem missas nas capelas, na Matriz nós não teremos missa de noite. E depois disso, apenas na quarta-feira, nós temos a novena a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a mulher esta tradição no Brasil e na nossa comunidade paroquial. Repito, a chegada da relíquia é dia 20, sexta-feira, na missa das 19 horas. Vamos participar na Santa Missa e vamos também fazer a recepção da chegada lá na Vila Mineira. Mais ou menos 18h30, por isso as pessoas que querem ir lá, nós vamos nos organizar para ficar na praça, lá na Vila Mineira, e depois sair de lá devagar para a nossa igreja e a missa da abertura da chegada da relíquia. Amém? O que mais? Acabou. Agradecemos então a pastoral litúrgica desses servidores do altar, Colinas, membro da pastoral da acolhida, que nos acolheu, a pastoral do discípulo que sempre estão lá na Platão, a senhora da evolução do discípulo dos fiéis, nossos irmãos a irmãs que animam a nossa celebração com cantos e irmãos que nos cuidam de som e da show. Agradecemos pela participação de todos, que Deus, o Filho, Pai e o Espírito Santo, continua derramando suas bênçãos a você e sua família. Vamos agora pedir a benção de Deus. O Senhor esteja conosco. Deus Todo-Poderoso nos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre vós e permaneça para sempre. Irmãos e irmãs de paz, o Senhor vos acompanhe. Deus louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra, a vós cantam os anjos, os céus e seus poderes. Sois santo, 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 Senhor Deus do universo.
nobre multidão e o luminoso exército dos vossos santos mártires, a vós por toda a terra proclama a Santa Igreja. Ó Pai onipotente, de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito. Ó Cristo, Rei da glória, do Pai eterno Filho, nascestes de uma virgem, a fim de nos salvar, sofrendo vós a morte, da morte triunfastes. Malignos que têm fé, dos céus do reino eterno. Amém, Cris. É que eu tinha dobrado até aqui. Eu falei, "Ô, Jesus." São teus garotas? Como é que é o nome? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Você vai? Boa noite. Não, pensa. E a foto? Vamos tirar uma fotinha, vamos tirar uma fotinha? Faz. Eu quero chegar assim. Vou tirar uma fotinha dos dois, vamos lá, pessoal. Que isso?